A mansão da Helena era um cartão postal de perfeição. Vista panorâmica do mar, jardim impecável digno de capa de revista, piscina azul convidativa. Casada com Ricardo, advogado de renome, dinheiro não era problema. Mas, nos bastidores desse conto de fadas, Helena se sentia como uma princesa presa numa torre de marfim. Ricardo, um bom homem à sua maneira, era workaholic. A vida deles seguia uma rotina impecável, mas fria. As conversas orbitavam o trabalho dele, os filhos adolescentes, Mariana e Pedro, absorvidos em seus próprios mundos, e os compromissos sociais que a entediavam. Sexo. Uma formalidade rara. Helena se sentia mais um acessório de luxo do que uma companheira amada. Para preencher o vazio, tentava de tudo: aulas de pintura, yoga, pilates, eventos beneficentes, viagens com amigas. Mas a alegria era efêmera. Faltava algo essencial, uma faísca que reacendesse a paixão pela vida. Medicada com antidepressivos, sentia-se anestesiada, desconectada de si mesma. Então, Gabriel e Lucas surgiram como uma lufada de ar fresco. Irmãos, jardineiros da propriedade, jovens, fortes, bronzeados, transbordando vitalidade. Gabriel, introspectivo, com um olhar intenso que parecia penetrar sua alma. Lucas, extrovertido, com um sorriso contagiante que iluminava o ambiente. Helena começou a notá-los, algo inédito. Admirava a força no trabalho, a conexão com a natureza, a liberdade que emanavam. Inicialmente, os contatos eram formais: bom dia, boa tarde, elogios ao jardim. Gradualmente, as conversas se tornaram mais profundas. Gabriel falava de livros, filosofia, arte, atiçando a curiosidade intelectual de Helena. Lucas contava histórias engraçadas, fazia piadas, a fazia rir de verdade. A atração crescia, multifacetada. Gabriel a instigava mentalmente, Lucas despertava seus sentidos adormecidos. Eram como dois lados de sua própria alma que clamavam por atenção. Um dia, buscando uma ferramenta no galpão do jardim, Helena encontrou Gabriel sozinho. A tensão era palpável, o silêncio ensurdecedor. De repente, ele se aproximou e a beijou. Surpresa, atordoada, Helena não resistiu. O beijo foi intenso, apaixonado, uma explosão de desejos reprimidos. Sentiu-se viva, renovada, como se voltasse a respirar. A partir daí, a situação escalonou. Helena começou a se encontrar com ambos secretamente. Com Gabriel, a relação era intelectual e emocional. Conversas profundas, confidências, uma conexão de almas. Com Lucas, puro fogo e paixão. Encontros furtivos em lugares discretos, entregando-se ao prazer sem limites. A culpa corroía por trair Ricardo, mas a compulsão era maior. Adrenalina, liberdade, paixão a dominavam. Inventava desculpas para sair, mentia para o marido, os filhos, os amigos. Uma vida dupla arriscada, beirando o abismo. Mas segredos não se escondem para sempre. Mariana, sempre atenta, notou o comportamento estranho da mãe. Revistando o celular de Helena, descobriu as mensagens comprometedoras com os jardineiros. A filha ficou devastada, sentindo-se traída e enganada. Contou tudo a Ricardo. Cego de fúria, Ricardo confrontou Helena. Humilhações, acusações, um turbilhão de dor e raiva. Expulsou-a de casa, despojada de tudo. Helena se viu sozinha, sem nada. Marido, filhos, casa, dinheiro, reputação perdidos. Gabriel e Lucas, amedrontados, sumiram, deixando-a enfrentar as consequências. Arrependimento amargo, desespero profundo. Impossível voltar atrás, consertar os erros. Tinha que recomeçar do zero, carregando a culpa, o remorso, a solidão. Mudou-se para um apartamento pequeno, num bairro distante. Empregou-se como balconista num supermercado, salário mínimo para sobreviver. Os filhos a evitavam, magoados, decepcionados. Com o tempo, aprendeu a lidar com a dor. Buscou terapia, tentando entender as razões que a levaram a esse desastre. Aprendeu a se perdoar, a aceitar o passado, a seguir em frente. Fez novos amigos, encontrou um trabalho que lhe dava algum prazer, cultivou um hobby. Nunca mais soube de Gabriel e Lucas. Às vezes, se perguntava o que teria acontecido com eles, se estavam bem, se arrependiam. Mas não podia mudar o passado. O importante era viver o presente, construir um futuro. A história de Helena é uma tragédia moderna. Desejos reprimidos, escolhas erradas, consequências devastadoras.
A fragilidade dos relacionamentos, a busca pela felicidade, a importância da honestidade. Uma reflexão sobre o que realmente importa na vida. Helena aprendeu, da pior maneira, que a felicidade não reside em aparências, luxo ou prazeres efêmeros. Está nas conexões verdadeiras, no amor, na amizade, na família. Para ser feliz, é preciso honestidade consigo mesmo e com os outros. Olhando para o céu através da janela de seu pequeno apartamento, se pergunta se a paz é possível. Se a sombra do passado a deixará em paz algum dia. E no silêncio, a única resposta é o eco de seu arrependimento, constante e implacável. A vida seguiu, mas a marca da traição permaneceu, como uma cicatriz profunda na alma. Os dias agora eram preenchidos por rotinas simples, quase monásticas. O trabalho no supermercado, a leitura de livros antigos na biblioteca pública, as caminhadas solitárias no parque. Helena havia se tornado uma espectadora da própria vida, observando o mundo ao seu redor com um olhar distante e melancólico. Às vezes, ao atender um cliente no caixa do supermercado, ela se pegava imaginando como seria sua vida se tivesse feito escolhas diferentes. Se tivesse valorizado o que tinha, ao invés de buscar a felicidade em lugares proibidos. Se tivesse sido honesta consigo mesma e com Ricardo. Mas o passado era imutável, e a única coisa que restava era aprender com seus erros e tentar construir um futuro melhor, mesmo que esse futuro fosse solitário e desprovido de luxo. A culpa a assombrava, especialmente quando pensava nos filhos. Sabia que havia magoado Mariana e Pedro profundamente, e que seria difícil reconquistar a confiança deles. Tentava manter contato, enviando mensagens e presentes, mas as respostas eram raras e frias. A distância entre eles parecia intransponível. Em noites insones, se pegava pensando em Gabriel e Lucas. O que teria acontecido com eles? Teriam se arrependido do que fizeram? Teriam encontrado a felicidade em outro lugar? A verdade é que nunca saberia. Eles haviam desaparecido de sua vida tão repentinamente quanto haviam entrado, deixando para trás apenas lembranças e arrependimentos. Com o tempo, Helena aprendeu a conviver com a dor e a solidão. Descobriu que a felicidade não dependia de ter um marido rico, uma casa luxuosa ou filhos perfeitos. A felicidade estava nas pequenas coisas da vida, um sorriso, uma palavra gentil, um livro interessante, um pôr do sol. Aprendeu a valorizar a sua própria companhia e a encontrar paz interior. Apesar de tudo, Helena não se tornou uma pessoa amargurada ou rancorosa. Pelo contrário, a experiência a tornou mais forte, mais compassiva e mais sábia. Aprendeu a perdoar a si mesma e aos outros, e a seguir em frente com a cabeça erguida. No final das contas, a história de Helena não é uma história de fracasso, mas sim uma história de superação. Uma história sobre como uma mulher que perdeu tudo conseguiu se reerguer e encontrar um novo sentido para a vida. Uma história que nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. E que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre é possível recomeçar. E, assim, Helena seguiu sua vida, carregando as marcas do passado, mas com os olhos fixos no futuro. Sabia que o caminho não seria fácil, mas estava determinada a trilhá-lo com coragem, honestidade e, acima de tudo, com a esperança de um dia encontrar a verdadeira felicidade. Uma felicidade que não dependesse de ninguém, mas sim de sua própria força interior. Uma felicidade que finalmente a libertasse das correntes do passado e a permitisse viver plenamente o presente. E, quem sabe, encontrar um amor verdadeiro, um amor que a valorizasse pelo que ela era, e não pelo que ela tinha. Um amor que a fizesse sentir viva de novo, e que a ajudasse a esquecer, de uma vez por todas, a fatídica história do Jardim Proibido.